Fala galera, conversamos agora com o Joanilson Veloso, treinador da Jacuipense, né? O cara que fez uma grande campanha aí na Série D, conseguindo acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande profissional, um cara que dispensa comentário e que nos ensinou hoje, falando duas palavras muito importantes, né? Que o papel do treinador é desenvolver a autoconfiança e a coragem dos atletas. Eu fico aqui imaginando o que é um atleta com coragem e o que é um atleta com autoconfiança. E aí me encoraja a querer saber como o treinador, né, ele prepara os seus atletas na questão de desenvolver a coragem e a autoconfiança. Como é feito isso? No mínimo, precisa ter muito interesse. Segundo, precisa esvaziar-se da vaidade, né? E entender que um ser humano, ele precisa de outro ser humano para aprender, ele precisa de outro ser humano para evoluir. E quando a gente vê na pessoa do Joanilson essa fala, né, de criar coragem e criar autoconfiança para que seus atletas acreditem que eles podem mais, para que eles acreditem que eles podem ir além, né, que eles podem se desafiar e que diante do desafio ele pode evoluir, crescer e criar possibilidades, né? Possibilidades de se classificar de uma Série D para a Série C, possibilidades de negociações, né? Novos contratos, novos clubes, possibilidade de evoluir como ser humano e evoluir como profissional. E tudo isso acontece quando o treinador ele entende qual é o seu real papel dentro de um clube. Futebol mudou? O que mudou? Mudou a bola, mudou o campo, mudou os atletas, mudou a gestão. Futebol está mudando na sua mentalidade, né? Os treinadores estão começando a observar que o menos é mais e o mais é menos. Você não pode dar muito treino e você não tem interesse na evolução dos seus atletas. Os atletas percebem, tá? E você também não pode dar menos interesse aos atletas e dar muito interesse no seu treino. Então, ali acaba que você precisa alinhar a expectativa. E o alinhamento de expectativas é que faz com que os atletas estejam engajados nos objetivos do clube. Porque saiba, todos os atletas têm objetivos individuais. Todos os treinadores também têm objetivos individuais. E tá tudo bem. É desse jeito mesmo. Agora, como eu consigo alinhar essa expectativa dos meus desejos pessoais e individuais e os desejos individuais de cada um dos atletas que estão ali participando dentro do processo? Como fazer com que esse esporte ele não seja individual, mas sim ele seja coletivo e dentro dessa coletividade cada um possa ser o melhor de si mesmo. Cada um possa ser protagonista das suas ações. Cada um possa ser um gestor, né, de autorresponsabilidade. Onde o atleta entende que o papel dele é evoluir. Como funcionário do clube é evoluir. Para a sua profissão é evoluir. E aí entra a figura do treinador. Qual é o papel do treinador nesse processo? Qual é o papel do treinador nesse processo de evolução pessoal e de desenvolvimento desse atleta? Ele é só aquele cara que entra com um apito, diz qual vai ser o treino e fica ali conversando no meio de campo? Ele é só aquele cara que grita e te diz o que fazer? Não. Ele é aquele que percebe, ele é aquele que antecipa, ele é aquele que primeiro busca a sua preparação, busca a sua evolução e depois ele serve. E depois ele serve ao outro. E servindo ao outro ele aprende, servindo ao outro ele ganha, servindo ao outro ele evolui, mas ele tem a certeza de que a cada dia ele dá o seu melhor. E como é dar o seu melhor? Você não consegue dar o seu melhor sozinho. Você consegue. Você precisa ter pessoas ao seu lado que potencialize o que você tem de melhor. Então você primeiro tem que entender o que você controla. O que você não controla? O que você pode inspirar? E o que você pode influenciar? E aí, a inteligência emocional cada vez oferece ferramentas, né, e subsídios para que você evolua como pessoa e você possa
influenciar o outro a ser o melhor dele mesmo. A posição que você tem de treinador, ou de professor, ou de formador, é uma posição de esforço para servir. Se você não tem esse entendimento de que você cresce com o crescimento do outro, você vai viver numa sombra, né? Você vai viver buscando resultados que não vão te dar os indicativos que você precisa para evoluir. Então eu falei de inteligência emocional. Quando eu falo de inteligência emocional, você precisa saber de duas coisas. As competências sociais e as suas competências individuais. As competências sociais são as competências que eu preciso para saber lidar com o outro. E as competências individuais, as competências que eu preciso para saber lidar comigo mesmo. E aí eu preciso te dizer duas coisas. As duas competências são o que eu sei e o que eu faço. O que eu sei, ele precisa estar em harmonia com aquilo que eu faço. O que eu sei, eu primeiro preciso, o primeiro pilar da inteligência emocional, autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento permite a você se conhecer e saber como lidar com as suas emoções para aí servir ao outro. Primeiro pilar da inteligência emocional, o que eu sei, autoconhecimento. Segundo pilar, empatia, uma competência social, mas é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Observe, conheça todas as técnicas, domine todas as ciências, mas chegar diante de uma alma humana seja outra alma humana. E para você entender o outro, você precisa desenvolver a empatia. Você precisa ter a capacidade de perceber, né, e de se colocar no lugar do outro. Então, o segundo pilar da inteligência emocional. Um outro pilar do que eu faço, autogestão. É uma competência individual, aquilo que depende de você. Autogestão. Como lidar com as minhas emoções diante das complexidades, diante dos desafios que a vida oferece para mim. Eu preciso entender aquilo que me dá raiva, aquilo que me encoraja, aquilo que me dá medo, aquilo que me dá apatia. Eu preciso saber. Porque quando eu desenvolvo essa competência de autogestão, uma competência individual, né, daquilo que você precisa fazer, você vai saber também lidar com o outro. Uma competência estimula e te desenvolve ao outro. Qual é a outra competência, Wellington? Uma competência social, daquela que você precisa, do que você precisa fazer, que é a capacidade de se relacionar com as pessoas. Capacidade de se relacionar com as pessoas. Não é a capacidade de pedir favor às outras pessoas. Não é a capacidade de fazer com que as pessoas façam o que eu quero que elas façam. Não. É a capacidade de andar em harmonia, inspirando e influenciando. Sendo inspirado e sendo influenciado. Aprendendo e ensinando. Ensinando e aprendendo. Os 4 pilares da inteligência emocional. Autoconhecimento, que é uma competência individual. Autogestão, uma competência individual. Empatia, uma competência social. E a capacidade de se relacionar, outra competência social. Aí você precisa se conhecer e entender como eu posso potencializar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, os meus valores, aquilo que eu acredito, para que eu possa servir mais ao outro, para que eu possa despertar no outro o melhor dele. Ah, Wellington, mas esse não é o meu papel. E é o papel de quem? Treinador, ele é o primeiro contato. Primeiro contato de autoridade e confiança é o treinador. Então, a partir desse momento, você começa a entender que tudo que você aprendeu, tudo que você viveu e tudo que você conhece, tudo que você domina, não é para você, é para o outro. Mas, Wellington, eu tenho um grupo de 30 atletas, como eu vou fazer isso aí? Comece com um. E inspire aquele um a fazer com o outro. E crie o ambiente necessário para que você possa se desenvolver primeiro como pessoa,
para aí sim você desenvolver o outro. Muito obrigado a todos por este momento, tá? Estamos crescendo, estamos desenvolvendo, né? E amanhã teremos outra live muito boa com Luciano Oliveira, treinador de goleiro do Esporte Clube Vitória. Sensacional, um grande profissional. Um abraço a todos, tamo junto e vamos nessa.